Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Essa é a nova série Quarentenado. Vamos estudar a biografia de Moisés. Os pastores André Saraiva e Leandro Santos seguem com a série Quarentenado, com o tema 40 anos no deserto, parte 2. Muito bem, mais uma semana começamos a série Quarentenado, uma série sobre a vida de Moisés. Nós já estamos no nosso terceiro episódio desta série. Iremos hoje falar sobre Moisés no deserto, parte número 2. E eu tenho o privilégio, mais uma vez, de estar aqui com meu amigo e irmão, pastor Leandro Santos. Pastor Leandro, seja bem-vindo e mais uma vez obrigado pela sua presença. Olá, pastor André, estamos juntos, meu amigo. É sempre bom estarmos aqui para, como sempre tenho dito, estudar a... Nós hoje iremos dividir, como todas as vezes, em 3 partes do nosso podcast. Primeiro vamos falar sobre a saída do Egito, no primeiro bloco. No segundo bloco iremos falar sobre liderança em prova. E no terceiro bloco iremos falar sobre o tema moldado por Deus. Então, você é muito bem-vindo, como já falei. Deus te abençoe, nos acompanhe. Eu vou pedir ao pastor Leandro que inicie com uma oração. Então vamos orar. Feche os olhos, falemos com Deus. Soberano Senhor, é uma alegria mais uma vez, Pai, estarmos estudando a Tua Palavra e relembrar a vida de Moisés e a experiência que ele teve, Senhor, do Egito indo para o deserto. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Começamos então o nosso primeiro bloco. Nós estamos lembrando a vocês que no último episódio da história de Moisés, ele estava no deserto com um novo aprendizado, uma nova história, mas aí Deus aparece para ele e diz: Moisés, venha que você vai ser o libertador do meu povo. Moisés enche Deus de desculpas, mas no final ele vai atender a Deus, volta para o Egito, onde ali vai levar o recado de Deus para Faraó. E então ele começa a conversar, a dialogar com o Faraó. Contudo, o Faraó vai ficando com o coração duro, endurecendo o coração diante do que Moisés vai falando para ele. E então Deus começa a anunciar que enviará pragas. Então, cada uma das pragas, então nós temos no livro de Êxodo uma espécie de ritual, sequencial, em que ele conversa com o faraó endurece o coração, e aí as pragas vêm, ele parece que vai ceder por causa do sofrimento, depois não cede, Moisés retorna, fala mais uma vez, e aí ele não cede aos pedidos de Moisés para libertar o povo, outra praga vem, e assim sucessivamente. E eu fico pensando, pastor Leandro, se essas pragas podem ter um significado além do que a gente, no senso comum, já conhece. Com certeza, pastor André, existe algum significado além daquilo que nós já conhecemos. Por exemplo, no capítulo 5, no verso 1, aparece aqui o relato de Moisés indo a Faraó. E ele pede para que Faraó liberte o povo. O texto diz assim: assim diz o Senhor Deus, Israel, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas o versículo 2 mostra a resposta de Faraó. O Faraó diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel? Faraó aqui faz uma pergunta como desafiando ali a Deus, dizendo: quem é o Senhor para que eu ouça a voz? Essa expressão aqui, na verdade, queria dizer o seguinte: quem é que domina? Quem é que governa? Quem é o Senhor? Quando a gente olha o Egito, o povo egípcio, e olhamos o povo de Israel, e quando comparamos os deuses, ou o Deus de Israel e os deuses que os egípcios adoravam, pois eles adoravam muitos deuses, parece que o Senhor que governava eram os deuses egípcios, porque eram os deuses que faziam o povo prosperar, ou pelo menos o povo pensava assim. Por exemplo, existe, na verdade, várias coisas no Egito que eles adoravam, que eles colocavam como Deus. Por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo era um Deus para eles e os faziam prosperar. E existiam outras coisas também.
Então, as pragas que Deus envia, na verdade, é uma resposta a essa pergunta de Faraó. Quem é o Senhor? Cada praga foi atingida a um Deus que o egípcio adorava. O Nilo foi a primeira praga a ser mandada. Por exemplo, a praga das rãs. A rã era um símbolo de uma deusa em que os egípcios adoravam. Deus então manda para atormentá-los, depois mata todas as rãs. Então era uma resposta, cada praga era uma resposta. O interessante é que a última praga também foi um golpe sobre um deus, que era o filho de Faraó, que era considerado também como o deus Ra. Então, as pragas foi uma maneira de Deus mostrar aquele que é o Senhor, que ele que está no controle. Então nós temos, nesse momento, a última praga, onde o filho primogênito do faraó, né? Então não só do faraó, mas de todos aqueles que não pintassem, não molhassem ali os umbrais das portas com sangue do cordeiro, morreria. E aí, com esta última praga, o povo vai em direção agora a um trajeto, né? A um cortejo de saída do Egito. E é interessante que nós temos nesse trajeto, né, vários pontos importantes em que Moisés, de maneira emblemática, né, vai conversar com Deus mais uma vez, e aí vem a resposta: diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. Naquele momento de dúvidas, não poderia parar, deveria continuar. Eu acho bastante interessante essa história, que é muito conhecida da abertura do Mar Vermelho, porque o povo de Israel é levado para um lugar onde não havia saída na perspectiva humana. Mas é um detalhe importante: quem levou o povo para lá foi o próprio Deus, Deus que os guiou. Inicialmente eles podiam pensar: como é que Deus nos leva para lá, para que Deus nos traz para cá? A intenção de Deus é nos matar? Talvez essa é a pergunta que alguns tinham. Na verdade, alguns tinham esse questionamento. Mas ali Deus tinha uma lição para ensinar ao povo de Israel, e a lição era: o povo tinha que aprender a crer em Deus para ver os milagres. Não basear no ver para crer, que é a ideia que as pessoas apresentam hoje, né? Você precisa ver para crer. Lá não, Deus queria que eles acreditassem para ver. Por isso Deus mandou eles marcharem. Vão continuar em frente. Continuem andando. E aí eles começaram a andar, e a escritora Ellen White diz que muitos deles entraram ali no Mar Vermelho, e quando alguns já estavam ali, o mar se abriu. E eles então puderam ver o livramento de Deus. E aqui é uma lição, uma aplicação para nós. Nós precisamos muitas vezes caminhar mesmo quando não estamos vendo o caminho. Precisamos caminhar e crer para que o milagre aconteça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, já dizia uma canção de uma cantora chamada Laura Moreno. Essa deve ser a nossa experiência sempre. E aí eles chegam ali, atravessam o mar, e o símbolo de vitória seria muito maior, porque os carros, os cavaleiros do faraó também morreria, né? A derrota do faraó, a derrota do Egito seria completa, e o enaltecimento do povo de Deus aconteceria naquele momento. E aí, coisa linda de se ver, as famílias cantando, depois que eles cantam, Miriam faz uma linda canção, uma canção belíssima, tudo parecia flores, e de repente nós temos o próximo bloco. Então espera um pouquinho. Voltamos aqui, nosso segundo bloco. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós prometemos a vocês que iremos entrar num assunto importante, em que agora o povo estava feliz, celebrando. E aí, segundo os historiadores, né, mais de 3 milhões de pessoas, na quantidade total de pessoas que saíram do Egito, né, e esse era o temor do faraó, né, a multiplicação do povo. E olha quanta gente era, uma quantidade enorme de pessoas. Para nós que somos líderes e lideramos uma parte da igreja, uma igreja, 2, 3, 5, 10, nós temos uma quantidade aí, como pastor, de 300, às vezes mais, 800, 500, não sei, mas nada comparável a Moisés. E aí então o povo celebrando se deparam com o primeiro obstáculo. Caminhar no deserto traria sede ao povo e precisaria de água para matar essa sede. E aí eles, com sede, né, ali querendo beber água, de repente observam um lago, um riacho ali, algo desse tipo. E aí quando eles chegam, que aí o primeiro prova já grita, né, olha, a água é amarga.
E aí começa, pastor Leandro, uma sequência de reclamações a Moisés. Eu vejo Moisés como um grande líder, mas um líder que teve muitos desafios no seu papel no seu trabalho de liderança, né? E um dos motivos é aqui a veracidade de um povo reclamão, né? De um povo murmurador. Trabalhar com gente não é fácil. Agora, trabalhar com gente que reclama o tempo todo é um desafio maior. E é interessante que a Bíblia diz no verso 22 do capítulo 15, que Moisés, ao fazer o povo partir do Mar Vermelho, eles saíram então para o deserto e depois de 3 dias sem beber água, eles, depois de passar, melhor dizendo, 3 dias no deserto, eles não achavam água. E aí eles começaram então a reclamar, e aí eles encontram uma água, mas infelizmente a água era amarga. E aí eles se decepcionam. Eu penso que coisa pior do que estar com sede é encontrar uma água que não presta para consumo. Foi o que aconteceu com o povo. E ao ali beber uma água que não servia para beber, eles começaram a reclamar, a murmurar e colocar a culpa ali em Deus. Imagine a situação. Eles, o que havemos de beber? Perguntava a Moisés. E Moisés então teve que clamar ao Senhor para que o Senhor pudesse resolver. O que eu quero chamar a atenção aqui, pastor André, do ouvinte, é que essas reclamações, elas ocorreram 3 dias depois de uma celebração do livramento de Deus. Então Deus concede bênçãos ao seu povo, concede milagres a eles, os fazem passar pelo Mar Vermelho, mas pouco tempo depois que eles haviam celebrado, agora estavam reclamando. Eu pergunto, essa experiência não parece com a nossa? A gente, muitas vezes, nós louvamos a Deus quando Deus realiza milagres, benefícios para a nossa vida, mas o primeiro problema acontece, a gente já começa a reclamar do Senhor. E aí Moisés já começa ali a dar, né, as primeiras orientações para o povo em relação à obediência. Se o povo fosse obediente, Deus traria paz para eles. Outra coisa interessante é que este momento aqui nas águas de Mara, nas águas amargas, elas são uma prospecção, elas são uma espécie do que ocorreria, né, em miniatura, do que ocorreria durante 40 anos com o povo e com Moisés. Muitas reclamações, muita desobediência, Moisés ali esquentando a cabeça, mas sendo ali transformado em sua liderança. E aí a história conta, né, que Moisés pega ali um pedaço de madeira, joga na água, a água torna-se doce, e o povo celebra, e bem pertinho, algum tempo de caminhada, já tinha um oásis, e eles ali celebram e estão felizes. E as coisas vão acontecendo, Deus envia o maná para eles, né? Deus envia o maná para eles, vai mostrando sua providência. O povo reclama que o maná é chato, que isso e aquilo. Deus manda carne para o povo. E aí nós temos toda essa sequência. E aí Moisés se estressando e a coisa vai acontecendo. De repente, vem o sogro de Moisés com a sua família encontrá-lo, com a família de Moisés, né? Para encontrá-lo. E aí vem Moisés liderando o povo daquele jeito. E vinha um, reclamava, vinha um, dizia uma coisa, e outro vinha também um problema particular. E aí Jetro, seu sogro, chega e diz: Moisés, tu vai morrer, tu vai ter um infarto aí, um problema sério, e não vai conseguir liderar o povo. E aí Jetro ensina a Moisés ali um paradigma, um modelo que vai servir posteriormente para vários modelos de liderança, não só no povo de Deus, mas também de uma forma geral. Inclusive, pastor André, esse modelo que o sogro de Moisés apresentou e o aconselhou a colocar, ele é usado até hoje pela Igreja Adventista, principalmente aqui no Nordeste, né? Que é o modelo de pequenos grupos, o modelo onde pessoas lideram um grupo de 10 ou 12, depois tem um outro grupo que é o coordenador, que já lidera outros grupos, e assim, esse modelo de liderança, ele favorece e ajuda para que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. Ellen White, ela comenta que se Moisés não tivesse adotado aquele tipo de modelo, era possível que Moisés podia ser apedrejado, porque ele não conseguiria dar conta para resolver todos os problemas e liderar o povo. Então ele teria que delegar. E essa é uma dica para todos os líderes de hoje, né? Precisamos aprender a delegar, ou compartilhar a nossa liderança para que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. Muito bem, nós estamos de volta
E nesse momento nós vamos falar sobre o encontro que Moisés tem com Deus no monte, onde ali Deus molda Moisés e também apresenta para ele as tábuas que serviriam ali de regulamentação para a vida do povo de Israel, principalmente no aspecto moral. Beleza, que Moisés então vai ao monte, ele passa ali alguns dias com Deus, em comunhão, em relacionamento com o Senhor, e ali então Moisés é colocado como representante do povo. Então Deus falaria a Moisés, para Moisés então transmitir a mensagem para o povo, e aí Deus então prepara as tábuas da lei, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Esses mandamentos eles tinham a ver com a atitude do homem para com Deus e da atitude do homem para com o homem. E aí a Bíblia diz que quando Moisés está ali com o Senhor, Deus dá uma ordem a Moisés. Deus, na verdade, dá uma alerta a Moisés, dizendo que o povo estava adorando a um bezerro de ouro. E aí Moisés então é mandado ir lá para falar com o povo, e Moisés então desce, e quando ele desce ele encontra ali o povo em festas, em adoração a um bezerro, atribuindo a libertação do Egito a esse bezerro de ouro. E Moisés, vendo aquela situação, aquela atitude de idolatria, a Bíblia diz que ele quebra as tábuas da lei e acende-se a ira contra o povo. E aí entra a parte onde Deus deseja ali destruir o povo, mas entra o papel de intercessão por parte de Moisés. Então esse é um aspecto muito interessante, pastor André, onde Moisés se mostra como um líder que se compadece daqueles o qual ele lidera. Exatamente, pastor Leandro. Nós temos aqui Deus com a intenção de destruir o povo, né? Naquele momento em que Moisés desce e faz tudo aquilo ali, até mata idólatras, né? Nós temos todo esse contexto. Mas aí o que acontece é que quando Deus se propõe a destruir o povo, Moisés se interpõe entre Deus e o povo, né? Deus estava irado, querendo destruir o povo, e aí quando Deus vai fazer isso, Moisés ele fala assim, né? Que pede até Senhor que perdoa o povo, perdoa o seu pecado, e se for necessário, que o Senhor tire o meu nome do livro da vida, que o Senhor retire o meu nome do rol dos salvos, mas que não destrua o povo. Nós temos aqui finalmente um Moisés moldado por Deus, um Moisés transformado, um Moisés que daria a vida pelo povo. Este Moisés aqui é um símbolo de Cristo. Ele propõe Cristo que tanto tempo depois viria para se interpor entre Deus, entre a ira de Deus para destruir o pecador, o pecado e o pecador, e nós. Então Cristo vem, se propõe, e diferentemente de Moisés, que aqui não morreu, e nem o povo foi destruído, como Cristo era um Moisés superior, né? Aqui um símbolo de Moisés, né? De líder superior, o povo foi salvo por Cristo, e Cristo morreu pelo povo. Então nós temos aqui um ponto extremamente importante. E agora, depois disso, pastor Leandro, nós temos que Moisés, mais uma vez, vai receber as tábuas da lei. É um novo processo, acontece em Deuteronômio, em Êxodo 34, em que Deus vai dar a Moisés as novas tábuas da lei. É como uma espécie de recomeço. E aqui eu vejo um Deus de segundas chances. Um Deus que se propõe a dar novas oportunidades àqueles que pedem. E Moisés pediu uma nova chance para o povo, e Deus assim o fez. E aí Moisés sobe, recebe as tábuas da lei, Deus faz um pacto com ele, isso é lindo. Deus faz um pacto com Moisés, e aí quando Moisés desce agora, o povo não está mais dançando, o povo não está mais na situação de idolatria, o povo agora, Moisés agora está com o rosto resplandecente. E agora vem aí a adoração, o santuário, né? O histórico do santuário, tudo aquilo vai acontecendo para a honra e glória de Deus. Pastor André, algumas pessoas elas fazem na verdade usam um argumento que não dá para conciliar a lei com a graça de Deus. Alguns fazem realmente essa separação, tipo, ou é lei ou é graça. Mas é interessante que no capítulo 34 nós vemos esses dois elementos, né? A lei e a graça de Deus aparecendo. Deus dá novas tábuas da lei para que desse ao povo como um regulamento do que eles deveriam fazer. Mas aí no verso 7
diz que, na verdade, o verso 6, Moisés menciona aqui, a Bíblia diz assim: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés apresenta um Deus que é justiça, que apresenta uma lei, mas ao mesmo tempo um Deus que é misericordioso, que é longânimo e que estende a sua graça para aqueles que aceitam e desejam viver sobre ela. Esse é o nosso Deus, pastor Leandro, um Deus gracioso que derrama o seu amor sobre seus filhos. A história não termina aqui, nós tínhamos prometido 3 episódios, mas iremos para o 4º episódio semana que vem, em que veremos a razão por que Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus tinha um plano muito maior para ele. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você, que Ele cuide sempre da sua vida e que este podcast tenha sido uma bênção hoje para você e que você tenha se sentido hoje, mais uma vez, abençoado por Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima. Quinta-feira que vem, a nossa série Quarentenado continua com um novo episódio. O tema será Uma Eternidade.